Bom dia, pessoal. A gente vai ter uma conversa GE com o Eduardo Oliveira. Ele é líder técnico da consultoria Ksoft. Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele aqui com a gente. Pode começar aí. Obrigado, Igor. Bom, realmente meu nome é Eduardo Oliveira, eu trabalho aí na Ksoft, consultoria de BI, né, e algumas soluções aí, sempre visando a parte de negócios ali, né, e soluções técnicas também para portais, sites, enfim. Então, bem legal. Bom, eu faz 2 anos e meio que eu estou trabalhando na Ksoft, entrei como a parte de analista de infraestrutura, e aí a gente vai subindo os degrauzinhos ali a nível que a gente vai ganhando maturidade e conhecimento, né? Então, hoje eu sou o líder técnico da área. A minha área hoje ela é responsável pela parte, pelo backstage ali que normalmente a galera fica de IA, né? Então tem, tem algumas iniciativas de IA dentro de alguns clientes, né? E a minha área, que é a área de sustentação, cuida do backstage. Então toda a etapa de monitoramento, sustentação desses modelos, toda a etapa ali de análise junto à área de negócio também, a gente acaba cuidando de indicadores, levantar, por exemplo, questões de quando o modelo ele está pronto para ser treinado novamente, ou, por exemplo, o modelo não está tão assertivo, então a gente cuida também. E também temos a parte da sustentação, que hoje é o time de engenharia que cuida, que é a parte de gerar os dados, né? Então, assim, para que a gente tenha uns modelos bem treinados, assertivos, realmente gerando algum valor de negócio dentro ali das empresas, a gente precisa ter uma base sólida, né? É aquele bom e velho, assim, o básico bem feito, né? Então, o básico ali é entregar os dados com uma qualidade, com assertividade, com monitoramento, validações, para que a gente consiga fazer essa entrega de valor no final, né? Então, eu tô há 1 ano como líder técnico ali da área, e, cara, assim, tá sendo muito, muito legal, muito proveitoso, né? Prazeroso também dentro do que eu faço ali, né? E a gente atende vários clientes, tá? Então eu tenho grandes montadoras de carros importados, nós também temos a parte de, não posso falar o nome dos clientes, mas assim, tem engarrafadoras, nós temos também empresas aí de refrigerante, né, nesse ramo. Também temos empresas de operadoras de saúde dentro da nossa carteira, então são empresas bem importantes dentro do cenário que a gente vive, né? E o meu time ali é responsável para ficar o backstage, né? A gente é o backstage do backstage, então assim, nós somos responsáveis por cuidar da parte de entrega de valor do requisito técnico mesmo, né? Então, monitorar as pipelines, entregar a parte de uma pipeline sempre verificada, entregar de repente alguns valores ali e esse monitoramento, monitoramento assistido lá que a gente fala no dia a dia e também em alguns outros suportes, tá? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória aí. Eu tenho 27 anos, trabalho nessa área realmente há 3 anos. Eu vim de uma área de infraestrutura, né? Então, eu conheço bastante a parte de infraestrutura e a gente foi migrando de área, mas eu sempre tive um enorme desejo de estar nessa área de BI, porque realmente eu acredito que, ainda mais com a forma como nós estamos vivendo, né? Então, por exemplo, hoje tem IA para tudo. Entendeu? Tem IA, cara, assim, as IAs generativas, elas hoje dominam o mercado. Então, assim, é, tem empresas que usam várias técnicas. Acho que a gente pode falar aqui depois uma técnica bem legal que as empresas utilizam, mas, assim, realmente é uma área que o time, às vezes os desenvolvedores mesmo, eles às vezes eles gastam mais tempo entendendo a solução, entendendo a área de negócio, agregando valor ali por trás do que codificando, né? Porque, pô, de repente a gente tem algumas facilidades, né? Então é isso. Não sei se ficou bem explicado, mas é isso daí que eu faço, né? No dia a dia. Eu não sei, putz, aqui eu acho que é bem livre, assim, não sei se a gente aborda algum tema específico, pô, de repente a gente pode falar sobre,
sobre como que é feito para esse monitoramento aí por trás das IAs, mas é isso. Desde início de 23 para cá, que é quando o IA realmente começou a bombar, muda muito os processos de vocês? Mudou, mudou bastante porque assim as iniciativas, né, elas sempre surgem do cliente, né? Perdão, nem sempre, mas assim a ideia é a galera tá lá no dia a dia e aí vê, putz, tem lançou o Chat GPT, né? Porque todo mundo, assim, inclusive para você explicar IA generativa, tem que falar, não, isso daqui é tipo um Chat GPT. Então é isso, né? Para a galera entender, né? Então mudou muito no sentido de tinha algumas coisas que era feito tecnicamente, feito manualmente, e aí as IAs tomaram. E eu acho que eu posso comentar um bem legal aqui, que é um processo de IA, que foi talvez o que mais mudou, e essa iniciativa realmente começou lá em 2023, que não é trabalhando com a IA generativa em si, mas isso foi um grande estupim ali para a galera começar e fomentar dentro do cliente essa questão de IAs, né? Hoje, numa operadora de saúde, tem alguns dos processos mesmo da operadora de saúde, é a questão que eles chamam de autorizações, né? Então, uma pessoa vai lá, vai fazer uma cirurgia, por exemplo, e aí, dependendo do nível da cirurgia, dependendo do CID, ela precisa solicitar, né, uma autorização, que lá eles chamam de realmente um pedido de autorização mesmo, para a operadora de saúde, para a operadora de plano de saúde liberar essa pessoa para ela fazer o procedimento. Isso vai desde cirurgias, ou, por exemplo, um medicamento, ou kits cirúrgicos que são muito caros. Tem kits hoje que são bem caros. Então, assim, tudo isso nós temos a parte de autorização e os beneficiários dessas operadoras, né, ou seja, os pacientes e clientes ali, eles vão lá e solicitam esse quase com de acordo da operadora para fazer esse plano. E uma coisa que mudou bastante a área hoje, né, no cliente que eu trabalho aí, é, faz tudo manual. Então toda a conferência dessas validações era totalmente manual, né? E aí um ponto muito legal que foi essa mudança, foi realmente criar um modelo de IA, um modelo classificador ali, que ele vai ter na verdade ele não tem nenhuma tomada de decisão, a tomada de decisão é toda da área de negócio e os médicos eles se reúnem e propõem ali algumas regras para serem feitas, então isso é muito legal. Mas a tomada de decisão é toda pela área mesmo, né? Então, como que funciona esse modelo? Basicamente, a gente tem vários níveis, né, dessas aprovações, dessas autorizações. Então, eu tenho o nível de pedido, que é o maior nível, que é quando realmente eu tenho vários pedidos ali, e eu tenho a sequência desses pedidos, que é quando eu crio várias caixinhas com um monte de pedido, e aí eu tenho o menor nível, que é o nível do item. Então, por exemplo, uma agulha, uma agulha não, perdão, uma seringa, uma máscara própria, um procedimento, e aí dentro desse procedimento eu tenho vários outros itens, enfim, né? E a equipe hoje era uma equipe que fazia isso por amostragem, né? Então ele vai lá, analisa tipo algumas sequências, putz, analisei essa sequência, dentro dessa sequência tem 10 autorizações, ou 10, ou 20, 30 itens que estão certos. Então eu vou aprovar toda essa minha sequência. Putz, dessa sequência pode ser que eu tivesse, por exemplo, 50 autorizações lá dentro. Eles olhavam 15, 20 e falaram, pô, beleza, vamos para a próxima, né? E aí, isso daí porque também tem um prazo, né? O prazo é de 24 horas para que esses pedidos de autorizações sejam aí devolvidos, tá? Então, o time de auditoria ali do cliente fazia essas questões bem manuais, e aí veio a IA e, cara, simplesmente a IA, ela ajudou muito porque ela analisa a nível do item. Então, ela consegue olhar aquele item e falar assim, putz, esse paciente ele está pedindo uma cirurgia cardíaca, né?
ou uma cirurgia cardíaca, só que olhando aqui para o histórico, pô, ele é um paciente muito novo, ele é um paciente que nunca passou por nenhum cardiologista, é um paciente que sempre, todas as lesões dele é, eram realmente na parte de ortopedia, né? Então, assim, é, faz sentido ou não? E aí tem algumas regras, né? Eu dei um exemplo meio bobo, mas é isso, né? Ou, por exemplo, ó, esse paciente aqui, eu tô pedindo uma autorização para fazer um tipo de procedimento, só que o custo dele é outro, né? Ele está com um custo de, sei lá, de um exame. Então, pô, eu tô querendo cobrar uma coisa e aí a conta que está sendo emitida é outra. Então, são vários desses parâmetros que são utilizados ali, e aí a consegue detectar e entender, né, realmente esses parâmetros e consegue dar uma coisa de que é a probabilidade, né? E essa probabilidade ela pode ser mais assertiva ou menos assertiva, né? Perdão, essa probabilidade ela pode ser mais conservadora ou menos conservadora, né? E aí a junta médica analisa todos os procedimentos, medicamentos. Então, por exemplo, tem um tipo de cirurgia que é muito caro. Então, eu quero que a IA tenha a tomada de decisão mais conservadora possível. Ela realmente só vai aprovar todos que tiverem acima de 80% de probabilidade. Né? É meio que isso. Assim, eu estou explicando bem a grosso modo, mas é isso, né? E eles vão limitando, colocando ali os limitadores. E óbvio, uma coisa bem ética ali e muito importante, a IA ela não nega nenhuma autorização, né? Ela não, nem pode ter essa, como é um processo muito sensível, ela não pode negar nenhum tipo de autorização. Então ela manda de volta isso daí, cai lá na fila dos auditores, que aí os auditores realmente vão gastar o tempo deles com aquilo que a IA classifica que foi negado, ou classifica muito mais importante de olhar. Esse é um exemplo, tem outros exemplos aqui, mas eu acho que é o que mais trouxe valor para o cliente e mais agregou. Porque agora a gente consegue ter uma autorização que antes demorava 18, 20 horas às vezes, dependendo do período, e é um processo que está rodando 24/7. Então, se cair no sábado, as autorizações que são mais simples de se analisar e mais verdadeiras e mais conservadoras serão aprovadas, e aí a gente tem a equipe de auditoria ficando com um trabalho menor e, por consequência, também futuramente a ideia é que esse time de auditores também venha a diminuir um pouco para que a gente também tenha esse balanceamento desse custo, né? E hoje a gente tem a parte do custo bem pegado ali por trás desse modelo de IA, que é um modelo bem simples, não tem assim, no sentido simples, não é alguns mais avançados que a gente tem visto, mas ele é extremamente funcional, né? Que é o básico muito bem feito. Então isso que mudou, tá? Mudou bastante em questões de ferramentas, em questões de política, principalmente em questões de política, assim, tem empresa do cliente que não que criou o próprio chatbot. Então eles criaram o próprio chatbot e não usam o chatbot por exemplo, é, de, no ChatGPT, né? Ou o Bart, né? Ou enfim, agora tem a nova aí do Google. Então vocês não usam esses, criaram o próprio deles. Então isso é bem importante, assim, dentro também de conhecidos ali que eu tenho visto. Muda bastante a questão de política. Mas acho que é isso, assim. Não sei se ficou bom o exemplo aí. Se tiver alguma dúvida, acho que a gente pode aprofundar também nesse tema. É, claro que você que é da área, você vai saber que vai ter ferramenta A ou B de IA que é interessante incluir no processo. Você já viu isso parte de iniciativa do cliente, eles quererem ver vocês adotando alguma solução de IA? Show. Sim, tá? Hoje a gente tem o que nós mais temos nessa questão de adoções a ferramentas de IA são ferramentas, é quase até engraçado isso, mas assim, são ferramentas semelhantes a no-code para criar IA, né? Então, essa parte do no-code ela é muito importante, muito interessante, melhor dizendo, porque
Eu posso até citar, eu acho que uma ferramenta legal aqui é a ferramenta do H2O.io, uma ferramenta muito interessante. Tem, putz, me esqueci agora, mas tem algumas outras ali, Alteryx, enfim, não me lembro agora se ela é empresa ou é ferramenta, mas tem algumas ferramentas bem importantes, que são ferramentas que o princípio delas, na verdade, é realmente facilitar o consumo e a construção de IA, né? Então, isso é um desejo dos clientes no sentido de, pô, eu tenho um time aqui de engenharia que eles estavam acostumados a trabalhar com dados e acostumados a trabalhar com informações da empresa mesmo, então eles são engenheiros do negócio, por assim dizer, né? Eles dominam os dados que estão ali. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um dado que é de contas, ou um dado que é de faturamento, ou um dado que é de venda, eles dominam, né? Putz, se eu estiver falando de sinistralidade, um dado de custo, ou para tirar a receita líquida ali, eles dominam todas essas informações. Mas, em contrapartida, é, esses engenheiros não têm um domínio tão forte assim na parte de IA, né? E aí, é, tem várias, eu acho que várias estratégias que a empresa pode abordar, tá? Ela pode abordar eu vou dar um treinamento para esses caras, uma plataforma, no caso da H2O.io, ou outras plataformas, tem várias outras aí no mercado muito boas, inclusive. E aí eu dou um treinamento para esse cara, é, dou ali uma plataforma, um curso, um treinamento e também dou um problema para que ele resolva junto ali utilizando as IAs, né? Então isso eu acho que uma das estratégias das empresas. Outra estratégia é eu criar um módulo novo dentro da minha empresa, que é um módulo de IA. Tá, que tenho visto também que é muito interessante. E aí eu vou lá, dou um nome para esse módulo e falo, cara, você é um módulo dentro da empresa, você tem um budget de 2 milhões, 10 milhões, não sei, você tem um budget X, e cara, você precisa entender quais são as dores das empresas, da empresa, e cara, montar uma solução. Se você vai gastar esse budget contratando pessoas para trazer dentro, contratando as pessoas para colocar dentro da corporação, ou contratando uma empresa de BI para resolver esse problema, que também é muito bom, não importa, eu quero a resolução feita. E aí tem outras estratégias também de, putz, eu vou montar um ambiente dentro da própria empresa, o ambiente vai ser meu, ou eu contrato efetivamente e pago só pelo resultado, que também é uma forma de pagamento muito legal também, que é quando eu falo, pô, eu quero, vou dar um problema bem genérico, bem comum na maioria das empresas, tá? Comprovantes Pix falsos, né? Então o cliente vai lá, fala que pagou, ó, paguei pelo link, o meu Pix é esse daqui. Ele vai lá, te envia um Pix para a área de suporte. A área de suporte recebe o Pix, olha, vai consultar com o financeiro, ou com a contabilidade, ou realmente com quem tem a parte da conta. E a pessoa, não vou achar o Pix, vai procurar, não vai, pum, 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 não achei. Beleza, não achou. Quando realmente eles não acham, normalmente a maioria dos e-commerce aí e negócios aí do Brasil tem uma política de, cara, o cliente está sempre certo, então vou mandar o produto para ele, mesmo que o comprovante seja eu não ache. Né? Então, isso acontece, então tem algumas formas de identificar isso, claro, mas imagina uma empresa onde eu tenho vários pagamentos sendo feitos, né? Eu não estou falando de 10, estou falando de 10 mil pagamentos em Pix do dia, ou muito mais do que isso. Então, você tem ali um problema muito grande que é capacity mesmo, né? Então, quantas pessoas conseguem assimilar. E aí, o que eu vejo de mais comum, né? Contei todo, demorei aqui para contar todo esse problema, mas o que eu vejo de mais comum é realmente a empresa pegando e falando assim, olha, então, eu vou contratar uma empresa que ele vai criar esse modelo, muitas vezes o domínio do modelo, né, ou seja, a inteligência do modelo é da empresa que o construiu, da empresa terceira, e aí a empresa ela só paga com base no resultado, que também é uma forma ali de trabalhar com a IA excelente, porque a empresa ela não quer saber como que faz, né? Assim, eu não quero fazer o bolo, entendeu? Eu quero a fatia na minha mesa.
e é isso, né? Então eu não quero comprar todos os ingredientes e montar, eu posso só pagar pelo resultado também. E a gente tem muitos casos de da área de negócio trazer essas ferramentas, falando, pô, ó, tem essa ferramenta aqui que vai me ajudar a tomar uma decisão, ou, por exemplo, em escritório de advocacia, imagino que tenha muito também, cara, eu preciso de uma IA porque eu tenho 40 contratos por dia para ler, eu não consigo ler 40 contratos por dia, mas eu posso criar uma IA própria, jogar esses contratos lá dentro e aí eu meio que perguntar para a IA qual que é o que aconteceu, ou ela me dá um breve resumo, ou mandar por áudio, enfim. Né? Aí realmente as possibilidades são infinitas. Mas isso acontece bastante, tá? Da área querer trazer algum tipo de solução para dentro dela, né? E aí tem outras estratégias também que as empresas às vezes adotam, né? Eu falei da primeira ali, que é pegar o time que já tem, dar uma solução para eles, dar um problema e pagar uns treinamentos para que eles aprendam, ou eu crio uma área lá dentro, né? E eu também posso realmente comprar direto ali, eu acho que são esses três, né? Comprar direto do fornecedor ali e pagar só pela solução também, né? E eu também tenho, quando é uma empresa muito grande, quanto maior a empresa, né? Eu tenho módulos dentro da mesma empresa. Então eu tenho, às vezes, dividido por superintendências, às vezes dividido pela direção. E aí, cara, assim, meio que pode virar uma terra meio sem lei, aonde o módulo de compras viu uma IA no mercado e falou, pô, essa IA eu consigo jogar meus Excels lá dentro, ela mastiga tudo, consome tudo e me entrega um valor. E aí eu posso pedir categorizar, enfim, por tipo de conta, enfim, eu consigo fazer N coisas. E beleza, então eu vou lá, eu tenho aqui meu budget de 10 milhões, pego 1,5 milhão, compro essa solução, pago alguém para implementar e utilizo. Como quase como PaaS, né? Então, plataforma como serviço ali. Então é bem legal e bem importante ali ter essa parte das áreas. E aí cara, assim, é muito de política de empresa para empresa, né? E o quanto também a pessoa quer aprender. Então, é meio que isso, tá? Não sei se ficou bem explicado, mas é isso, Igor. Ah, legal. Mais alguém tem uma pergunta aí? Eu tenho. Bom dia, Bom dia. Eduardo. Tudo bom? José Eduardo aqui falando. Deixa eu ligar minha câmera aqui, vai ficar melhor para você. Tá. Cara, em primeiro lugar, bacana a questão aí do empreendedorismo, de trabalhar com consultoria, um cara tão jovem, já começar a se aventurar nisso, porque, cara, não é uma área fácil, não. Você tem Não é. muitos obstáculos, você tem desconhecimento, né, ignorância, no sentido de realmente não conhecer as soluções que eu digo que as pessoas, as empresas têm. E é exatamente sobre o que eu quero falar. Que eu trabalho numa empresa que eu sinto que eu sou engenheiro, tá? Deixa eu colocar aqui primeiro o contexto. Trabalho numa empresa que produz produtos, insumos para o exército e produtos de alto valor, veículos que acabam que é vendido só para o exército, são contratos de longo prazo e com isso a gente tem uma dificuldade em trazer algumas soluções mais inovadoras, porque a empresa já tem um cliente garantido, um contrato garantido, então acaba que não existe uma concorrência, um motivador que faça a empresa realmente buscar alguma coisa diferente. Então tem muito aquilo de, pô, eu sempre fiz assim e deu certo. Para que eu vou mexer? Aí eu ia te perguntar, dentro dessa visão, como que a gente poderia vender um peixe, tentar trazer alguma ideia de solução, uma abordagem com uma empresa dessa na sua visão, que a gente pudesse trazer alguma proposta de solução, como é que a gente poderia fazer a empresa enxergar o potencial benefício que a gente sabe que tem, mas a gente tem que colocar uma roupagem, uma embalagem que faça
com que a alta direção da empresa possa se convencer disso, que é uma direção muito conservadora e resistente a esse tipo de coisa. Tipo, não vou investir nisso para quê? Qual que é o ganho que eu vou ter com isso? Qual que é a sua visão? Não, legal. Uma coisa que eu acho que um ponto aí que você falou, José Eduardo, muito importante é qual o ganho que eu vou ter com isso, né? E muitas empresas hoje, assim, é normal, tá? Cara, assim, imagina a cabeça do empreendedor, né? Cara, assim, eu faço a mesma receita de bolo, sempre, putz, eu quero um bolo de laranja. Eu vou lá, jogo os ingredientes, jogo ali a minha essência de repente de baunilha e um pouquinho ali da essência de laranja, por exemplo, e sai um bolo. Pô, mas cara, de repente você consegue fazer um pouquinho melhor, você consegue usar essa marca aqui, você consegue fazer isso daqui, pô, de repente, vamos fazer um bolo de milho? De repente é bolo, tudo é bolo, mas é um sabor diferente, né? E o empreendedor, ele sempre fez aquilo a vida toda, né? E sempre deu certo. Só que nós sabemos que vai chegar um momento que vai dar errado. Porque as pessoas avançam, a tecnologia avança, a nossa maturidade enquanto dados, a nossa maturidade enquanto análise. Então, por exemplo, 4 anos atrás a gente morria de falar de Big Data. Não, Big Data tal, vai ser incrível. Hoje a gente vive falando de IA. Por quê? Porque é uma maturidade. Ganhamos maturidade com o ambiente de Big Data, agora a gente está ganhando maturidade com IA. E daqui a 10 anos vai ser outro tipo de tecnologia. Né? Então, isso é muito interessante. Como que a gente, assim, minha visão, tá? Não Uhum. dá para a gente chegar para esse empreendedor, por exemplo, e falar assim, ó, cara, vou te falar assim, Deixa eu só te interromper. claro, Não é bem um empreendedor. É é uma uma empresa, empresa, né? é uma empresa de grande porte, multinacional, que tem conselho de administração no exterior. Então, o cara que está aqui, o diretor, o presidente que está aqui, ele responde para alguém lá fora. Então, não acho que empreendedor seja o termo correto para a gente dizer para esse cara. Não, beleza, beleza. Eu Tá? vou mudar um pouco a minha frase, então. Ah, Eu vou para uma outra linha que é o patrocinador. A gente sempre, quando a gente tiver um tipo de interação dentro da área, eu preciso de um patrocinador. No sentido de, no caso, eu vou ter uma pessoa que responde aqui, que é às vezes o gerente ou o diretor, que responde para uma outra pessoa que está no exterior. Tá tudo bem, exato. né? Mas a gente quer vender já a solução. Eu quero vender, perdão, às vezes eu quero vender a plataforma, às vezes eu quero vender uma ideia. E a forma, na minha visão, é a gente vender já o benefício. Falando assim, ó, eu vi que tem esse gap aqui na área. Então, por exemplo, tem a área de plataforma, ou a área de. Eu vou dar um exemplo, não sei se aplica dentro da sua empresa, Não, tá? Mas, perfeito. Vamos mas é lá. um exemplo bem genérico do que eu vejo, tá? Ok, É, vamos lá. eu tenho uma área, que é uma área Tá? de plataforma, que ela gera os PDFs, gera os relatórios para esses clientes, porque às vezes o cliente, quando tem um contrato, ele pede esse relatório. E nós só temos um cliente, tá? Não, Lembra disso? beleza, mas pode ser É, N relatórios, por exemplo. que assim, que a gente está dentro de um contrato. Mas vamos lá, tem relatório que a gente precisa gerar. Uma Isso, boa. é Boa isso, ideia que você deu. é isso. Eu tô dando ideias boas aqui. Mas assim, qual que é o ponto? A gente tem um ou N relatórios, não importa, mas essas pessoas passam ali, vamos supor, 5 dias, 10 dias gerando esses relatórios, né? E aí, Uhum. cara, pegar o custo disso daqui, putz, quanto que é para manter essas 10 pessoas, esses 10 dias gerando relatório, e quanto que eu poderia, por exemplo, ter de valor? E versus o quanto que custaria para eu aplicar uma solução para gerar esses relatórios automáticos e entregar isso daí automático. E aí, Mais a possibilidade de erro de fazer manual. erro É, manual que vai dar erro, né? a Então questão tem do uma série de conhecimento, se a fatores. pessoa que faz sai da empresa, e aí, quem que vai fazer depois? Exato. Que É, aí entra num problema de quem que é o dono realmente do processo? É a empresa ou é a pessoa que está fazendo ela no dia a dia? Que tomou, é. né? Então tem uma série de fatores aí, e aí você faz esse cálculo de quanto que eu gasto efetivamente para fazer como está hoje, quanto que Uhum. efetivamente vai ser o meu custo de produzir isso de uma forma com IA ou produzir isso automaticamente, e versus ali todos esses benefícios que eu vou ter, e eu vendo, putz, ó, tem um projeto aqui que ele vai visar economizar 50 mil reais, ou 100 mil reais, os 200, 1 milhão, não sei, para a área que a gente vai economizar.
Uhum. E aí encaixota isso, coloca uma etiquetinha bonita, coloca um lacinho bonito e fala, cara, ó, esse projeto o nome do projeto pode ser assim, ó, economizar 50 mil da área tal. E é isso, né? E fica mais fácil do que eu vender uma solução, falar assim, não, vamos colocar aqui uma IA que vai fazer isso. Não, não. O cara não quer mudar, Não, não mas quer. ele quer ganhar mais dinheiro. Ele quer parar de gastar. É, Exatamente. então ele quer diminuir o custo dele, então beleza, né? Mas também tem dentro de corporações, tá? Que eu vou colocar um leve alerta aqui, mas é importante também. Às vezes a área também não quer economizar o custo, tá? No que sentido? Elas recebem ali um budget anual, né? E, cara, Hum. e aí se ela não, se ela economizar esse budget, no próximo ano vai vir menor. Então talvez tenha que ter adesão da área também. Mas isso é um exemplo, a gente pode maximizar esses exemplos Não, aí. acontece muito, acontece muito. O pessoal que trabalha nessa área falou: pô, se eu botar um robô aqui para fazer o que eu faço, eu vou rodar, vou cortar minha cabeça. Exato. É. Exatamente. E aí entra um trabalho muito com a área de falando assim, pô, beleza, então se a gente vai economizar 50 mil dessas pessoas ali que efetivamente estão fazendo esse trabalho manual, e se eu pegar Uhum. esses 50 mil e a gente tentar criar uma outra solução dentro da área? Uma outra coisa. Esses 50 mil, efetivamente, eu vou economizar ele, só que eles podem ser utilizados para outras coisas dentro do budget também. Então, Certo. mas é formas, né? Realmente a empresa tem que estar muito fechada e a área também, tá? Tá, não entendi. É isso. Não, beleza, mas é isso, tá? É, Uhum. tem bastante forma de a gente trabalhar, cunhar, tem bastante forma de. Eu acho que por trás ali no dia a dia, né? Da coisa, a gente vê que, por exemplo, de repente, aplicando uma solução como essa, essas pessoas a gente pode dar um treinamento e fazer com que essas pessoas também façam parte do monitoramento e sustentação ali do modelo que está rodando por trás. Também é uma possibilidade. Então, Uhum. tem várias análises aí que a gente pode fazer, tá? Não, beleza. Belezura? Temos mais alguma pergunta, alguma sugestão de tema? A gente pode falar. Ou se tiver tudo, acho que esclarecido aí, a gente encerrar. Mas tudo certo? Tá bom, Eduardo. Acho que, pelo menos da minha parte, acho que foi bastante esclarecedor. E você, de novo, eu fico feliz quando eu vejo um cara mais novo, garoto, assim, cara que está começando já com essa pegada, já trabalhando com consultoria, pensando no empreendedorismo, que eu vou dizer, essa turma mais jovem, no geral, a gente tem uma dificuldade enorme aqui na empresa de contratar. O pessoal, cara, dificilmente alguém quer realmente fazer a diferença, fazer alguma coisa. Que a gente quer ver, que a gente vê muito. Ah, e aí, mas eu trabalho em casa, vou ganhar quanto? Quantas vezes de férias? Enfim, o pessoal tá com uma noção um pouco diferente do que é a vida. Do que é o Eu, trabalho, né? é, eu vejo assim, eu tô com bastante pique ainda, cara. Tenho meus 51 anos, mas tô, tô sempre buscando aprender, buscando renovar, e eu vejo que muita gente dessa turma mais nova não tem essa mesma pegada. Eu fico triste, queria poder contribuir um pouco mais, trazer um pouco mais, a gente combinar a experiência com essa juventude, mas tá difícil. Não, beleza. Eu acho que um ponto bem interessante aí também é que assim, e aí, não só vendendo meu peixe aqui também, mas assim, quando é que antes, né, antes dali, alguns anos atrás, as empresas elas não queriam consultoria dentro delas ali, né, não queriam consultores ali, ou qualquer empresa ali dentro, porque, cara, Muitas ainda não querem, tá? ainda não quer. E é uma coisa que a gente pode ir melhorando e pode desde que a gente entenda também o benefício, né? Então, por exemplo, quando você contrata uma empresa de consultoria, por exemplo, e aí falando especificamente da Microsoft, uma coisa bem legal que acontece é, cara, às vezes eu não tenho.
a resposta, não tem como ter todas as respostas, mas tem um especialista que trabalha em outra área, tem uma outra pessoa que trabalha em outra área, a gente monta uma sala, combina o jogo lá e eu explico o problema, falo, cara, tô tendo problema dessa forma, eu preciso implementar isso, ou putz, essa é a solução que eu gostaria de adotar, mas tem alguma outra solução que vocês veem? E a gente faz um fórum e resolve, né? Então, quando você contrata uma pessoa apenas, a pessoa ela fica meio que assim, sem alternativas. É limitado. É Uhum. limitado. Porque na parte de consultoria eu tenho N pessoas, N especialistas, pessoas tão bom ou melhores do que eu, e aí, certamente, todo mundo junto a gente consegue chegar numa solução que seja mais aderente, mais barata e às vezes, muitas vezes, mais prática também. Então, Tem um ditado muito legal dentro do mundo de empresas, do negócio, que é que você fala assim: eu não preciso saber, eu preciso saber quem sabe. Isso para consultoria é o mais importante. Então, você pode até não saber, mas você tem uma rede de contatos que pode te ajudar a solucionar aquele problema e vai participar de alguma forma do ganho que você vai ter com aquela consultoria, cara, perfeito, é isso aí. A boa consultoria nada mais é do que uma boa rede de contatos e de referências profissionais. e prover soluções, né? Que no fim é isso, né? Pois é, porque assim, isso aí para mim é o básico da consultoria, prover a solução e aí para isso, o meio que você vai ter para isso não é você e seu conhecimento, é você e sua rede de contatos, sua rede de referências profissionais, onde você vai buscar soluções para aquele problema, buscar o objetivo, atender o objetivo da sua consultoria. É bem isso. Perfeito, perfeito. Belezura. Temos mais algum ponto aí? Da minha parte está encerrado. Igor, David, Hélio, Gustavo, tudo certo? Tranquilo aí? Eu só parabenizar a conversa, eu fiquei mais ouvindo hoje, mas deu para ter um panorama bem interessante de como funciona a área, como que é essa questão de lidar, prestando um tipo de consultoria que é novo, né? Que nem você comentou. Antes o pessoal focava mais em Big Data, depois com o chat GPT aí, o alerta ligou, né, para essa possibilidade também. Então, é interessante ver como esse mercado funciona. Parabéns pela palestra e pela sua trajetória. Muito obrigado, David. Então, acho que vou colocar aí os recados finais. Acho que só é importante colocar aqui uma coisa bem legal aí. Não sei, pelo que o Igor ali me falou, as pessoas que estão começando aí na área, tá, são pessoas bem novas, né? Então, assim, tem pessoas mais para aprender também dentro do grupo aqui de estudo. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente considerar, tá? Considerar trabalhar em uma consultoria, considerar trabalhar ali, de repente, explorando novos ambientes, é muito importante, tá? E eu queria deixar aqui também uma forma um pensamento, por assim dizer, né? No sentido de, quando a gente trabalha, tá, com a parte de consultoria, ou a diferença, né, de trabalhar numa consultoria ou numa empresa que já está consolidada dentro do mercado, que é uma empresa, às vezes, multinacional e grandiosa, é que para o jovem que está começando e está querendo buscar mais conhecimento, está querendo se aprofundar mais em área, às vezes você ir para uma empresa já bem consolidada, estruturada, grandiosas, os processos já estão muito fechados, né? Então, cara, se você de repente é um engenheiro de dados, eu estou dando um exemplo aqui bem simples, né? Cara, pode ser que a engenharia lá trabalhe com Excel, ou com alguma outra coisa mais básica, ou com o Airflow da vida, ou com outras coisas, mas assim, é aquilo, não vai mudar, porque E que na sempre maioria das vezes atende, tá? não atende excepcional. E aí a empresa vê assim, para que eu vou mudar? Exatamente. Esse foi sendo a minha pergunta, porque se a gente precisa realmente ter um diferencial que justifique para a empresa pensar assim, pô, vou botar grana nisso, para quê? Né? Se eu já tenho um processo que funciona, é tosco, ok, mas me atende. Tá atendendo, é assim que eu tô É, faturando milhões. Preciso mudar.
Uhum. E é isso. Então, assim, considerem também, eu acho que só para colocar aí, considerar também trabalhar numa consultoria, trabalhar com uma consultoria, porque é importante, porque ali você vai ter processos que vão ser mapeados e vão ser construídos. Então, ajudar a você a consolidar processos novos em grandes empresas, ou em média empresas, ou pequenas empresas, é muito importante. Então, e o jovem aí que está querendo realmente buscar se colocar nessa área, pô, quero mais inovações, eu quero melhorar, eu acho que eu colocaria aí para trabalhar e procurar vaga, principalmente consultorias aí, porque, por exemplo, consultoria tem uma coisa muito legal que, assim, mês retrasado, eu estava falando com o engenheiro da Databricks, aí 2 dias depois eu estava falando com o engenheiro da Microsoft, e depois eu estava falando com o time de engenharia da GCP, né? Não, perdão, da OCI, né? Então, assim, cara, é o time de engenharia que está explicando as melhores funções, o que eles têm de ponta lá, um time muito bom, e, tipo, um cara que às vezes está ganhando, sei lá, 20 mil reais, parou 2 horas para me explicar, 1 hora e meia para me explicar como que funciona algumas coisas, e esse contato, né? Então, isso é muito importante. Então, é muito legal, tá? Ter essa experiência. Então, eu acho que eu queria só deixar isso daqui para quem estiver assistindo aí depois, realmente dar, né, esse passo aí adiante também. Se você quiser algo mais consolidado, uma empresa de muito porte vai te atender, obviamente, ela vai ter vai subir um pouco a régua, mas para você que está querendo aprender, eu acho que consultoria é o melhor cenário, tá? Eu hoje meio que me arrependo de não ter seguido por um caminho desse. Sempre trabalhei em empresas grandes, bem consolidadas, mas vai um pouco da imaturidade que eu tinha quando eu tinha meus 20 e poucos anos, tinha acabado de me formar. Pensava, né? Pô, tem que trabalhar naquela empresa, isso, bambam do mercado. Só que as empresas grandes, bambam do mercado, é isso que você falou, não tem muita pegada da mudança, principalmente na área da engenharia, em alguns casos, né? Onde eu trabalhei, não tinha muito isso. Então, se você entra numa empresa menor, ou numa consultoria, alguma coisa mais ágil, onde tem realmente demanda de conhecimento, troca de informações, profissionalmente, para você, no médio prazo, vai ser recompensador. Você vai ter mais estresse, vai de repente ganhar menos, vai ter alguns desafios que você pode pensar que, posso entrar na zona de conforto, trabalhar numa empresa maior que vai me dar estabilidade, vai me trazer algum conforto financeiro, mas no médio e longo prazo você fica estagnado. Então, é importante fazer esse balanço. E eu lamento, e aí não é culpa de ninguém isso, mas eu não tive ninguém para me dar uma orientação desse sentido quando eu comecei minha carreira profissional. Então, a minha preocupação hoje era passar um pouco disso que eu passei, o tanto que eu sofri, camelei e aprendi, para a galera que está começando. É isso. Muito obrigado, José. Eu acho que é importante, cara. Importante ter essa visão, tá? Muito obrigado mesmo. E é importante, assim, você também colocar esses pontos de, cara, é legal, é bom, mas assim, em outro lado, é bom você entrar numa empresa consolidada ali, você tem, você não tem alguns problemas que você tem em startups, por exemplo. Mas é isso que você falou, né? Algumas Forma coisas. nenhuma, não estou falando que é ruim. Né? Não, é excelente, né? Mas Depende daquilo que você quer. Eu quero sossego. Beleza. Então, numa empresa maior, seja feliz, cara. é isso. Ou não, né? Também não é garantia Depende da de empresa, felicidade. Né? mas é isso. E assim, oportunamente, eu venho aqui no grupo um dia, a gente vai conversar sobre isso aí, a gente vai fazer um bate-papo aí, um sábado de manhã qualquer aí, sobre esse assunto. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, senhores, acho que é isso, né? Se alguém quiser colocar algum outro ponto, mas acho que aqui eu finalizo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Muito obrigado. Acho que é muito legal expor um pouco do que eu faço, do que a empresa faz, do que o time também vai fazendo, né? Eu falei bastante de forma bem geral, mas tem todo um time muito bem especializado aí por trás, um time que está correndo diariamente comigo. Então, assim, muito obrigado pelo tempo aí de vocês nesse sábado aqui para a gente conversar um pouco
E assim, cara, se tiver mais oportunidade, algum outro tema aí mais específico, sem dúvida eu ficaria bem feliz em contribuir, tá? Muito obrigado, pessoal. Maravilha, Eduardo. Sucesso, viu, cara? Valeu. Acho que é isso. Obrigado aí, então, Eduardo. Valeu, Igor. Valeu, pessoal. Acho que eu vou saindo aqui. Não sei se vai parar a gravação, mas é isso.